Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar mais uma parte do nosso Engenharia de Materiais Portas Abertas. Vamos falar sobre intercâmbio internacional. Como convidados temos o professor Altair e os intercambistas Amanda, Ana Carolina e João Pedro, alunos da Engenharia de Materiais que estudaram ou estudam na França. Ok. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Elise, né, de ter essa conversa com o pessoal, de esclarecer, de falar sobre um assunto que normalmente atrai muito interesse, mas que existe muitas dúvidas, às vezes, né, visões que vão desde a impossibilidade completa, com uma visão, às vezes, muito ingênua de como é que se pode participar dessas ações de mobilidade, e em particular o pessoal tem muito interesse nas possibilidades de mobilidade internacional. Então a gente vai ter aqui uma conversa, né, para tentar esclarecer, vamos procurar ser o menos formais possíveis, mas a ideia é passar, né, e seria bastante interessante que se no final a gente inclusive tivesse uma oportunidade de diálogo. Eu vou iniciar a apresentação, simplesmente para fazer uma introdução, uma contextualização, e depois o que eu acho que vai ser bastante importante, eu acho que foi uma ideia boa que a gente teve, foi a gente ter chamado alunos, né? Alunos que já estão concluindo o curso, alunos que estão na metade do curso e que participaram desses programas, porque ninguém melhor do que eles de passar as experiências, né? O que significa essas possibilidades, o que eles tiveram que fazer para poder participar e como foi todo o processo, né, de inscrição, candidatura, seleção, a vivência num outro ambiente, a retomada das atividades, e isso vai ser, eu creio, um depoimento bastante interessante. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu preparei uma pequena apresentação para servir de guia, assim, né, para a gente poder estruturar a nossa apresentação. Então, a ideia básica, pessoal, então deixa eu me apresentar. Estou tendo alguma dificuldade aqui, não sei exatamente qual é, mas bom. Então, a ideia básica do seminário, deixa eu me apresentar primeiro. Então, meu nome é Altair Sara Pereira, eu sou professor do Departamento de Materiais da Escola de Engenharia, e os alunos que vão prestar o depoimento são a Amanda, a Ana Carolina e o João Pedro. Então, depois eles vão ter a oportunidade de se apresentar e vocês vão conhecer eles um pouco melhor e a experiência de vida deles, todos eles vão ser depoimentos muito interessantes, eu tenho certeza. Então, eu gostaria de começar com uma espécie de uma declaração, assim, ou seja, a questão da mobilidade de estudantes, em particular a mobilidade internacional, a participação em programas de intercâmbio, tem que ser algo que tem que existir dentro de um curso de graduação, como no caso do curso de graduação em Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia na URGS, a partir de uma escolha do curso, né? Ou seja, é claro que sempre se pode participar disso eventualmente, mas para que um curso possa oferecer isso como uma alternativa de forma regular para os seus estudantes, é importante que o curso, e o que significa o curso? O curso significa o conjunto de professores, né, a instituição que dá suporte para que esse curso possa ser oferecido, que ela entenda que essa ação, né, que essa possibilidade de mobilidade, de participação em programa de intercâmbio, seja algo importante naquilo que ela entende que seja fundamental para a formação que ela está propondo para os seus alunos. Então, tem que fazer parte, como eu chamei a atenção aqui, dos valores do curso. Isso eu posso assegurar para vocês que no caso do curso de Engenharia de Materiais é o caso. E essa participação da mobilidade, e em particular das ações de internacionalização no curso, tem que se traduzir em ações de fato, né? Isso tem que ter algo pragmático, né? Isso tem que ter a consequência. Isso vai desde a estrutura curricular do curso, porque, por exemplo, cursos que têm uma estrutura, um conjunto de disciplinas que tem que ser completadas e cursadas para que o aluno se diplome, que seja muito rígida, esse curso normalmente não dá facilidade, possibilidade para que alunos participem de programas de mobilização e aproveitem as atividades que eles vão realizar enquanto estiverem afastados do curso nesses programas de intercâmbio. Então, o curso de Engenharia de Materiais tem essa flexibilidade. Não cabe aqui a gente ficar discutindo, mas
aqueles de vocês que eu espero tenham oportunidade de ingressar no curso, quando vocês forem olhar o que se chama de grade de disciplinas ou estrutura curricular do curso, vocês vão ver que o curso tem uma parcela importante da sua carga horária que está associada a atividades que a gente chama de eletivas, ou seja, o aluno tem que cursar um dado número de atividades que ele escolhe segundo as suas preferências de área de formação. Então, isso já é algo que já, de partida, permite que os alunos participem de programas de intercâmbio e possam aproveitar essas atividades. Além disso, tem que existir um ambiente que favoreça isso, tanto da parte da coordenação do curso, que aqui está nessa apresentação, nessa live, está bem representada pela sua coordenadora, que é a professora Annelise, mas todos os coordenadores que ocuparam, os professores que ocuparam essa posição de coordenador, assim como os professores do curso, eles têm essa postura, eles têm colaborações tipicamente internacionais, eles têm um histórico de atividade profissional e da sua própria formação que envolve essa colaboração com outras instituições. Então, isso significa que na hora de criar as condições para que os alunos possam participar dos programas, quanto também na hora de avaliar os planos de atividades, aquilo que pode ser aproveitado ou não, existe a flexibilidade necessária. E por que isso, digamos assim, é importante? Por que o curso de engenharia de materiais entende que isso é algo importante? A gente pode falar isso em dois níveis. Digamos assim, um nível assim mais de declaração de princípios, e eu faço a questão de deixar a redação da citação que eu estou projetando aí em inglês, porque isso é algo que é importante vocês se acostumarem já desde o princípio, que a participação em atividades de mobilidade e internacionalização envolve algumas ações de preparação individual. E uma delas, fundamental, é um processo de preparação em línguas que não precisa ser, digamos assim, ser considerado como um pânico, algo que vocês têm que ter medo, mas vocês não podem simplesmente esperar um momento da participação de um programa de internacionalização para começar a sua preparação. Isso tem que entrar numa espécie de um projeto de vida. E por que a gente entende que isso é importante, né? Claro, do ponto de vista pessoal de vocês, mas do ponto de vista de um curso de graduação, né, de um curso de formação de pessoas. Eu uso a situação de uma pessoa muito reconhecida na área de internalização, que é o professor Nilsson Benton, que é da Universidade de Malmö, na Suécia, que é um, digamos assim, dos pais, né, dos programas de internacionalização na comunidade europeia, que ele, né, dizia que ele sempre tinha um sonho, né, que era fazer com que os estudantes que fossem formados na universidade lá da qual ele participava, quando eles saíssem da universidade, ele tivesse, né, incorporado no seu currículo esse valor da internacionalização. Por quê? Porque além do conhecimento, né, de alto nível, de bom nível, que isso incorpora na formação do estudante, isso vai fazer com que as pessoas saiam com uma mente mais aberta, com espírito de generosidade em relação a outras pessoas. E principalmente isso que está grifado aí em vermelho, né? Aprender a saber como se comportar em outras culturas, como se comunicar com pessoas que têm valores diferentes, religiões diferentes, costumes, culturas, e não ficar assim com receio, com medo de lidar com situações que não sejam aquelas que ele está acostumado, ou seja, não ter com medo de lidar com situações novas e que não são familiares a isso. Então, isso é muito importante do ponto de vista de formação pessoal e de formação profissional, né? E, em particular, para um profissional da área de engenharia, e isso é fundamental em termos de proposta pedagógica. Do ponto de vista assim, um pouco mais concreto, isso é fundamental para quem é responsável por gerir um curso, né, para fazer com que um curso seja um curso de alto nível, porque essa troca que existe entre a instituição do aluno que parte em mobilidade e a instituição que recebe esse aluno em mobilidade, essa troca muda, né, não só os estudantes, mas também muda os professores envolvidos, muda o pessoal técnico administrativo envolvido. Isso faz com que as instituições engajadas nesse processo, né, se atualizem, se alterem, evoluam, cresçam e tenham capacidade de oferecer cursos com cada vez melhor capacidade. Isso dá aqueles valores, né, que tem na situação passada, que a gente costuma ressaltar muito em termos pessoais, que envolve de ser flexibilidade, capacidade de adaptação, lidar com o diferente, evoluir, né? Isso vale tanto para as pessoas quanto para as instituições, e a gente entende que isso é importante para o nosso curso. Mas é claro que para que a gente consiga ter sucesso nisso,
algumas barreiras têm que ser vencidas. E eu listei aqui algumas, tanto do ponto de vista, né, de barreiras e dificuldades que vão ter que ser vencidas muito mais ao nível pessoal, essas duas primeiras, né, quanto essas outras três aqui que envolvem barreiras a serem vencidas pela instituição. Né? Então, a primeira é algo que vocês que estiverem interessados em participar nesse tipo de programa, nesse tipo de experiência, tem que se colocar desde o começo em termos de preparação. Não é algo que envolva, assim, algo impossível, muito antes pelo contrário, vocês não precisam ser nenhuma pessoa super especial, nenhum estudante de altíssimo desempenho, que só tiram notas máximas, mas é claro, vocês têm que investir no seu planejamento acadêmico, no seu desempenho acadêmico. Existirão programas adaptados para pessoas com perfis diferentes, existirão programas direcionados a alunos, né, de desempenho assim, de excelência máxima, assim, em função de que os cursos que recepcionam esses alunos exigem uma formação teórica muito importante, mas existem muitas instituições que procuram alunos que, é claro, que devem ter um desempenho acadêmico bom, mas que também tem que ter outras qualidades, outras características que são fundamentais para a formação de profissional e para a melhoria do ambiente do curso. Então, certamente, tem que haver por parte de vocês um planejamento, um investimento em termos de domínio de uma língua estrangeira. É algo que normalmente, né, para as pessoas comuns, assim, de desempenho médio, no mínimo uns 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do tipo de língua que vocês se propuserem a dominar, até atingir o nível que é exigido nos processos de seleção. Então, não é algo que vocês têm que ter receio, mas é algo que vocês têm que se preparar. E, é claro, vocês têm que ter uma postura aberta de, quando tiverem oportunidade de participar, de ter condições de se adaptar a um novo ambiente, que vai desde se adaptar a uma nova alimentação, a um novo clima, a uma nova língua, mas principalmente a um ambiente cultural distinto. Mas isso é a parte talvez mais enriquecedora da experiência da internacionalização. Do nosso ponto de vista, assim, de instituição, né, e de curso que tem que oferecer essas possibilidades, né, o que a gente vai tentar fazer é criar essas condições. Então, não só o curso vai ter que se adequar a ter essas possibilidades, mas também os professores têm que se engajar em, por um lado, determinar que exista um acordo entre as instituições para que seja viável esse programa de intercâmbio, e, por outro lado, que se tenham recursos que se possam, digamos assim, dar as condições para que os alunos participem dos programas, porque, né, isso tem custo, tem um custo de viagem, tem um custo de instalação, tem um custo de manutenção, e teria, inclusive, os custos das taxas de inscrição nas universidades, né, por exemplo, no exterior, que no caso dos convênios que nós mantemos com essas instituições, quando a gente faz esses convênios, isso normalmente já implica que os nossos alunos são isentos, isso também, então, é um esforço para que os alunos tenham um custo menor. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho rapidamente o que o curso oferece em termos dessa possibilidade de existência de acordos e de fontes de financiamento. Rapidamente, não precisa, assim, entrar em muitos detalhes, tem que deixar bem claro que existe uma diferença entre essa coisa do convênio e das fontes de financiamento. O convênio é algo que é acertado entre universidades. Então, é para tornar viável que um aluno de uma universidade vá para uma outra universidade, essas duas instituições têm que ter acordos prévios. Então, isso pode ser um acordo amplo de cooperação entre as universidades, em vários termos, pode ser um acordo que envolva troca de estudantes, né, intercâmbio de estudantes, de professores, de técnicos, de servidores técnicos administrativos, e pode até, no caso de uma troca de estudantes, envolver um convênio de dupla diplomação, ou seja, que estabeleçam condições para que alunos de uma instituição possam cursar parte do seu curso na outra instituição e, no final, receber o diploma tanto da instituição, no caso brasileira, da URGS, quanto o diploma da instituição estrangeira. Então, nós temos vários convênios desse tipo. Então, isso é o que torna possível, né? É viável. Sem isso, não existe a possibilidade de convênio. Mas, além de ser possível, você tem que tornar que isso seja, digamos assim, uma coisa mais real, algo mais provável de ser feito em função de se ter as fontes de financiamento. Então, os professores do curso também se mobilizam no sentido de conseguir projetos que tenham recursos para custear custos de viagem,
bolsas para isso. Então, no nosso caso, né, a gente participa de vários projetos, né, em particular, atualmente se tem projetos que envolvem a França, que se chama o projeto Braftec, também se tem projetos que envolvem mobilidade entre países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, que se chama o Programa Mercosul. Também, dependendo das instituições estrangeiras, no caso, instituições europeias, se tem acesso a alguns programas de bolsas europeias. Outros professores têm os seus próprios projetos de pesquisa e de colaboração com recursos próprios ou acesso a outras agências, recursos para pagamento de bolsa. E, é claro, isso também é uma possibilidade, a gente não tolhe isso, de que alguns alunos, em função da sua característica familiar própria, têm recursos próprios, então eles podem custear, pelo menos parte dessa viagem, desde que existam os programas de cooperação estabelecidos entre as universidades. Então, vocês podem encontrar, eu não vou ficar aqui fazendo uma listagem disso enorme, né, porque a gente não tem o nosso tempo, a ideia aqui é dar uma ideia geral, mas isso, as informações sobre quais são os convênios que a URGS tem com universidades estrangeiras pode ser encontrada na página da Secretaria de Relações Internacionais da URGS, a RERINTER, e no caso da Escola de Engenharia, a gente tem um setor que se chama Comissão de Mobilidade Estudantil da Escola de Engenharia, onde vocês também podem ter essas informações e é onde os alunos dos cursos da Escola de Engenharia sempre têm acesso aos editais dos processos de seleção para programas de mobilidade. Mas o número de opções é grande em termos de convênio. Infelizmente, o número de projetos não é da mesma ordem, até porque os recursos para programas de mobilidade internacionais foram reduzidos enormemente nos últimos anos. Mas aqui vocês têm uma pequena lista só para o caso de instituições francesas. Então, em termos de escala, então eu vou dar um depoimento pessoal, porque eu participei e atualmente coordeno um desses projetos que está terminando esse ano, que envolve universidades francesas. Então, no caso do nosso projeto, as universidades francesas envolvidas é a Université de Montpellier, a École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier e a École des Mines de Alès. São 3 universidades francesas, e do lado brasileiro é a URGS e a PUC, aqui de Porto Alegre. Então, para você ter ideia, esse projeto, essa ideia do volume que a gente já envolveu de estudantes nesses processos, né, numa sequência de projetos que a gente tem desde 2012, já 65 estudantes brasileiros tiveram oportunidade de ter câmbio. Desses, 45 eram da URGS. No caso específico da engenharia de materiais, só, por exemplo, para a Polytech Montpellier, que é da Universidade de Montpellier, a gente tivemos 27 estudantes de engenharia de materiais participando, né, dos quais 17 envolvidos em programas de dupla diplomação, que, como eu comentei com vocês, é aquele programa que dá direito ao aluno, no final do curso, de ter os diplomas da universidade brasileira e da universidade estrangeira. E também dentro desse programa tem uma escola extremamente importante de química, lá de francesa, que a gente vai ter o depoimento de uma aluna depois, inclusive aqui nessa própria apresentação. Já se teve duas estudantes, as duas em duplo diploma também nesse processo. Esse projeto, infelizmente, está terminando nesse ano. Nós não temos uma perspectiva assim muito grande, né, um pouco de renovação, mas existem, em termos de 7 ou 8 projetos Braftec dentro da Escola de Engenharia, e eu coloco aqui 2 que eu chamo a atenção, que envolve especificamente estudantes da engenharia de materiais. Esse projeto Braftec ProDD3M, que é coordenado pelo professor Sandro Amico, que envolve essas universidades francesas, e o projeto Braftec Brafimate, coordenado pelo professor Hugo Veit, que envolve essas outras universidades. Ou seja, mesmo nesse período que a gente poderia dizer assim de vacas magras do ponto de vista de recursos para a mobilidade, nós temos 2 projetos que ainda vão ter alguns anos de execução, que envolve estudantes de engenharia de materiais, especificamente, além da possibilidade de vocês participarem de outros, da seleção de outros processos que não são tão dirigidos, mas que também abrem possibilidades para alunos da engenharia de materiais. Então, eu acho que, com isso, vocês podem ter uma ideia do que é a dimensão dos programas de intercâmbio no âmbito do curso de engenharia de materiais, e eu creio que, para vocês terem uma ideia assim um pouco mais rica, mais complexa do que nada melhor do que o depoimento de quem esteve envolvido, ou seja, pessoas mais ou menos com a idade das pessoas que estão entrando. Eu fiz questão de colocar aqui as fotos
deles quando eles participaram do processo de seleção, porque agora vocês vão ter a oportunidade de vê-los, né, como estão agora. A Amanda e a Ana, elas já terminaram o seu ciclo no exterior, pelo menos em termos de graduação, algumas já com perspectiva de doutorado. A Ana esteve na Polytechnique Montpellier, a Amanda esteve na NSCM, né, na École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, e elas já terminaram essa participação em termos do duplo diploma. E o João Pedro, ele está agora lá em Montpellier, ele chegou em janeiro deste ano, e ele vai ter a oportunidade de então, conversar com vocês e apresentar, né, e dar os depoimentos, assim como a Amanda e a Ana, que eu acho que seriam, vai ser a parte mais rica dessa apresentação. Então, eu passaria a palavra para a Amanda, né? Então vou deixar parar de compartilhar minha tela para que ela possa compartilhar dela e que ela possa, então, dizer, né, quais são as impressões que ela teve da experiência durante o seu período Catarina, de mobilidade. Vamos me ajudar, não sei. Eu vou compartilhar minha tela, então. Só tenho que ver aqui como funciona. Tá bom. Beleza. Bom, então o que eu planejei para falar um pouco hoje é um pouco da minha formação, porque eu escolhi então fazer um intercâmbio, o que eu aprendi com ele, como eu me preparei, e falar um pouco das minhas experiências tanto na École e também das experiências profissionais que eu tive a oportunidade de ter por causa da minha formação na École. Então eu fiz 2 estágios e eu vou falar um pouquinho dos 2, focando mais no último estágio de 6 meses que eu fiz. Então, vamos lá, ver se eu consigo. Bom, então eu tenho 24 anos, eu sou natural de Lajeado. Eu entrei na Materiais na URGS em 2016 e eu escolhi fazer engenharia de materiais porque é um curso extremamente multidisciplinar e me interessa bastante. Então, eu tive a oportunidade de participar do programa, resolvi participar do programa de intercâmbio porque eu queria complementar a minha formação de engenharia de materiais com engenharia química. Eu escolhi fazer isso porque em engenharia de materiais a gente aprende muito sobre o produto, sobre as propriedades dele, sobre as diferentes aplicações, mas eu queria complementar essa minha formação com o processamento. Então, essa foi a minha ideia inicial de fazer um curso diferente no meu programa de duplo diploma, e por ter escolhido também a École de Chimie de Montpellier, que tem um programa riquíssimo em engenharia química, em vários âmbitos diferentes, tanto na parte de processamento, como na parte de química mesmo, inorgânica e orgânica, e depois eu vou falar um pouco mais disso. Então, falando assim, mais geral, eu me preparei mais ou menos 1 ano aí, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer o intercâmbio. Então, eu fiz curso de francês, eu não sabia francês quando eu entrei na faculdade. Então, eu me preparei 1 ano aí para o francês e também pesquisando muito as universidades que eu gostaria de estudar na França, porque eu acho isso muito importante. Não adianta só decidir, tá, vou fazer um intercâmbio, mas tu tem que ir atrás, conhecer os programas, pesquisar mais sobre os programas disciplinares que cada universidade francesa oferece. Então, teve 1 ano até que eu me preparei o suficiente, fiz a prova de francês e resolvi então aplicar para a seleção do intercâmbio. Então, é isso. Falando um pouco agora de Montpellier, que eu acho importante, quem decidir fazer um programa de intercâmbio para essa cidade francesa. Montpellier é a 7ª cidade, a maior cidade francesa, ela fica no sul da França, e mais ou menos 1/3 da população consiste em estudante, porque lá é uma cidade extremamente universitária. Existem várias instituições de ensino superior em várias áreas diferentes. Então, existe a Polytech, a Université de Montpellier, como o professor Altair falou, mas existe também a École de Chimie, existem universidades de Direito, Medicina, Arquitetura, é uma cidade extremamente universitária. E botei umas fotinhos para ilustrar, fotinhos que eu mesma tirei.
para mostrar mesmo um pouco da cidade. Falando um pouco da École. A École, ela foi fundada em 1889 e ela é uma escola de engenharia química geral de alto nível que oferece, então, um diploma de engenharia química em 3 anos. Outra coisa que é interessante falar é que a École de Chimie, ela é a segunda melhor École de Chimie da França, perdendo só para a Sorbonne. E eles são muito conhecidos pelo programa de química orgânica que eles têm na universidade. Então, assim, existem 3 anos de formação para adquirir o diploma de engenheiro químico. Eu, no meu programa de intercâmbio, cursei os 2 últimos anos. E a École, ela tem, então, uma formação bem completa nesse sentido, como eu já falei antes. Existe toda uma formação sobre processamento químico, então a gente tem diversas aulas sobre diferentes processamentos. Eles têm laboratórios gigantescos que a gente tem contato, então, direto com esses tipos de processamento. Além disso, ela tem uma formação também na área de química orgânica e inorgânica. E no terceiro ano, então, de formação, que é o último ano, tu pode escolher a tua especialização. Então, a École, ela tem especializações de química orgânica avançada, química para cosméticos, química dos materiais, que no caso foi o que eu fiz, entre outros. E as aulas, elas são divididas em aulas teóricas, aulas práticas e aulas de desenvolvimento de exercícios, para a gente praticar todo o conteúdo teórico que a gente aprende em aula. É uma carga horária bem diferente do que a gente está acostumado a ter numa universidade federal brasileira, pelo menos foi algo que me chamou a atenção. E, enfim, é uma formação bem completa, a gente tem a oportunidade de ver muitas coisas que realmente complementam a formação que muitas vezes a gente não vê na universidade brasileira. Então, foi uma ótima experiência para mim, só tenho boas lembranças. E agora entrando um pouco mais na parte dos estágios, o currículo acadêmico da École, ele exige para a formação que as pessoas façam estágios obrigatórios. Então, eu fiz um estágio no meu segundo ano de formação e eu fiz um outro estágio no meu terceiro ano. O primeiro estágio, então, ele foi de duração de 5 meses, foi um pouco menos devido à situação de pandemia. Eu fiz ele em 2020, então foi logo depois da primeira grande onda da pandemia. Felizmente não foi cancelado. Então eu trabalhei na empresa Colas. A Colas, ela é uma das maiores empresas na França no setor rodoviário. Ela faz, então, pavimentação de estradas, tanto pavimentação com asfalto, mas também com concreto. E eu trabalhei lá com o desenvolvimento de um método de caracterização ICP para a matéria-prima deles, que era o betume. Então, esse estágio foi feito em outra cidade, não foi em Montpellier, eu tive que me mudar. Foi numa cidade chamada Magny-les-Hameaux, que é praticamente do lado de Paris. Então, foi uma experiência muito rica nesse sentido, porque além de estar aprendendo muito com o trabalho, eu também tive a oportunidade de conhecer outras partes da França, de viver nelas. Então, foi realmente muito legal nesse sentido. O estágio foi muito bom, eu trabalhei prestando serviço para a indústria, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho nesse sentido. Também tive contato muito direto com a língua, porque é diferente de estar na universidade, assim, claro, as minhas aulas eram todas em francês, mas ali eu realmente tive que exercitar as 7 horas de trabalho que eu tinha durante o estágio. Também tive contato com vários setores da empresa
e aperfeiçoei a minha formação, porque eu, então, tive conhecimento nessa técnica de caracterização de materiais, tive que fazer relatórios, então isso exercitou ainda mais a língua e também todo o teu conhecimento técnico. E agora falando um pouco do último estágio que eu fiz, vou falar um pouquinho mais dele. Foi um estágio, então, de duração de 6 meses, foi no meu último ano de intercâmbio, no meu último ano de formação na École. Eu fiz ele, então, na Saint-Gobain, na Provence, mais especificamente no centro de pesquisa que eles têm. Então, eu trabalhei com propriedades termoelétricas do carbeto de silício para aplicação de microeletrônica de alta potência. Em outras palavras, baterias de carros elétricos. Esse estágio foi uma grande realização profissional para mim, porque eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica na URGS antes de fazer o meu intercâmbio, e eu fiz ele no laboratório de materiais cerâmicos da URGS, o LACER. Então, eu sempre fui muito apaixonada por esse tipo de material, cerâmicas de alta tecnologia. Então, estar trabalhando na Saint-Gobain com um tipo de material muito similar foi realmente muito importante para mim e para minha formação profissional, eu acho. Eu tive uma experiência bem completa de indústria dentro da Saint-Gobain, porque eu tive que lidar com pedidos de cliente, era uma prestação de serviço para um cliente, então eu tive que lidar com as expectativas do cliente, delays de entrega de relatórios e resultados. Tive que lidar também com as limitações que uma indústria tem, porque a gente aprende na faculdade, na teoria, que muitas coisas são melhores para o desenvolvimento de um material, por exemplo, mas não é isso que a gente vai necessariamente aplicar na indústria, porque, enfim, existem limitações, existem objetivos que a Saint-Gobain também tinha, como desenvolvimento de material, enfim. E foi muito rico nesse sentido, esse estágio. Eu morei numa cidade chamada Avignon, que é o centro da Provence. Então, também, novamente, tive que me mudar e tive a oportunidade de conhecer outra região da França, que foi muito legal, principalmente no verão e na primavera, que é conhecida pelos campos de lavanda. Então, explorei bastante essa região e acho que é isso, assim, a minha experiência na Saint-Gobain rendeu bons frutos, tive ótimos resultados, inclusive acredito que vai surgir aí uma patente, então foi realmente muito enriquecedor para mim nesse sentido. E eu acho que é isso. Então, assim, a experiência de participar desse programa de intercâmbio e viver na França foi enriquecedora em vários sentidos, tanto no meu desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma outra língua. Eu já falava inglês, mas então adquiri o francês e é diferente quando tu realmente está inserido na cultura e para utilizar a língua. Conheci outra cultura que é realmente enriquecedor, assim, não é fácil, exige muito de ti, das tuas características de adaptabilidade, de resiliência. Então, tem perrengue sim, mas a gente aprende muito com isso. Acho que sou uma pessoa mais completa, eu acho, por todas essas características que eu tive, que adquiri na minha vida da França. E falando um pouco mais da minha formação, ter a oportunidade de estudar numa escola tão renomada na França, estudar um curso diferente do meu para complementar a minha formação, foi muito importante. Não foi fácil também, foi difícil, mas eu acho que hoje em dia sou uma profissional muito mais completa também. E eu deixei os meus contatos, deixei o meu e-mail e, enfim, podem me procurar nas redes sociais, porque se vocês tiverem interesse
de fazer o intercâmbio, mais especificamente de estudar na escola que eu estudei, ou se tem dúvidas, podem entrar em contato comigo, eu vou tentar ajudar ao máximo. Eu tive essa ajuda de uma ex-aluna que participou do programa também, eu sei o quanto isso é importante, e eu acho que é isso. Então, vou deixar a palavra para se alguém da reunião quiser me fazer alguma pergunta, ou enfim. Era isso que eu tinha previsto para minha apresentação. Ok, muito obrigado, Amanda. Vamos deixar assim mais para o final, em termos de dinâmica, se as pessoas quiserem conversar, que aí depois dos 3 depoimentos, e eu passaria então a palavra e o vídeo para Ana Carolina, para que ela, né, então faça também o seu depoimento da sua experiência. Por favor. Certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estão vendo minha tela? Também, tudo certo. Então tá, então ótimo. Bom, primeiramente, então, bom dia para todo mundo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Fiquei bem feliz com a apresentação da Amanda, porque vocês vão ver que a minha apresentação vai ter uma visão assim, um pouco diferente. Acho que eu fui um pouco egocêntrica e prestei muito mais atenção no meu currículo, no meu percurso, mas enfim, acho que todas as informações que a Amanda colocou são muito bem colocadas. A cidade em si, que é uma cidade muito legal, né? Então, para começar a minha história, eu acabei fazendo meu intercâmbio também em Montpellier. Então, a Amanda é minha colega de intercâmbio, a gente passou os 2 anos juntos. Mas, enfim, tudo que ela comentou sobre que não é fácil, mas que vale muito a pena, eu faço as palavras dela as minhas. Mas, enfim, para falar um pouquinho sobre mim e para tentar mostrar, assim, de maneira global sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo na minha vida, eu já, apesar de eu ter começado o projeto com a Amanda, quando eu digo projeto, o intercâmbio, eu tive eu mudei um pouquinho de área, eu sigo muito mais na área acadêmica. Então, aqui nessa apresentação, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha história, começando pela graduação na URGS, passando pelo meu duplo diploma na Polytech, que é a Université de Montpellier, que o professor falou antes. E hoje eu continuo na França e eu estou atualmente fazendo meu doutorado, que eu comecei na semana passada, inclusive. Então, tá tudo muito novo para mim, mas que com certeza foi um fruto desse projeto de intercâmbio. Então, para falar um pouquinho sobre mim, eu também entrei na URGS em 2015. Eu venho de uma cidadezinha que chama Santa Cruz do Sul. Vim para fazer engenharia de materiais, porque, como a Amanda também colocou muito bem dito, é um curso muito pluridisciplinar. E eu sempre tive interesse de química, mas não me via muito na química, na engenharia química, nem em outros cursos como produção e tudo mais. Então, eu me encontrei na engenharia de materiais. Inclusive, é um curso que eu tenho muito carinho por, o qual eu, durante toda a minha graduação, desde que eu cheguei na URGS, eu sempre visava um intercâmbio, porque eu particularmente tenho familiares que tiveram essa oportunidade com o projeto que, infelizmente, até onde eu sei, não existe mais, que é o Ciências Sem Fronteiras. Então, quando eu cheguei na URGS, eu tinha isso na minha cabeça muito fresco, assim, buscar um intercâmbio, buscar alguma experiência nesse tipo, mas sempre procurando um auxílio financeiro, né? Porque não é tão fácil sair por aí se bancando, apesar de ter gente que consegue, e eu acho muito legal, mas não era a minha realidade. Então, durante todos os meus primeiros semestres de curso de engenharia de materiais, eu sempre foquei muito em tentar ter boas notas para conseguir sempre me colocar numa posição boa, se um dia eu fosse me candidatar. E assim como a Amanda também comentou, quando você começa a criar essa ideia de... Criar não, né? Definir essa ideia, traçar esse plano de o que você vai fazer ali na frente, uma hora ou outra você vai acabar tendo que aprender um idioma, né? Que foi o meu caso, assim como ela apontou. Eu também fui correr um pouco atrás do francês, que por sinal não foi nem um pouco fácil, mas não é impossível. A gente continua aí na luta até então, mas é sempre muito válido. Mas, enfim, eu estava nesse meu percurso fazendo minhas disciplinas, tentando tirar notas boas, tentando melhorar o meu inglês e tentando aprender uma nova língua no francês, até que em 2019, no primeiro semestre, eu acabei me candidatando para o programa, o Forcint, né, o Braftec, o projeto Forcint, que é coordenado pelo professor Altair, que comentou com vocês mais cedo, o qual eu fui aceita, e foi uma alegria muito grande, porque foram anos de preparação.
quando você realmente recebe a notícia de que você foi aceita, que você está indo para lá, é uma conquista muito grande, porque não foi de um dia para o outro, sabe? Foi de pouquinho em pouquinho, muito trabalho, muitas horas de estudo para tentar sempre conseguir dar o seu melhor, da maneira que você consegue. Na minha foi assim, e quando eu recebi o aceite, foi um momento muito, muito gratificante para mim. Então, em 2019, em agosto de 2019, um pouco antes da pandemia, eu vim para a França e eu vim para a Université de Montpellier, né, onde eu ingressei no curso de Matériaux. Então, no meu caso, é um pouco diferente do da Amanda também, por isso que eu acho que os nossos depoimentos são tão legais, porque mostram visões bem diferentes. Ela veio para outra escola e mudou um tanto de área, né? Ela foi para engenharia química. Eu já fiquei muito na minha área de Matériaux, mas incrivelmente não significa que eu fiz as mesmas coisas, bem pelo contrário. A minha experiência da Politec ela foi muito enriquecedora, porque apesar de algumas das disciplinas você acaba, eu já tinha feito, não sei, polímeros, metálicos, eles têm uma visão um tanto diferente. Eu vejo na URGS uma visão muito teórica e muito interessante. A gente é muito bom em coisas que a gente nem imagina que é. E quando você sai, eles têm uma visão muito mais indústria, no sentido até que eles conseguem fazer isso de maneira um pouco mais aplicada, porque a gente tem estágios bem definidos, assim. Na URGS não é tanto, então às vezes é um pouco mais difícil de manter. Mas, enfim, não quer dizer que um é ruim nem outro é melhor, é simplesmente porque são visões diferentes. E isso é muito bom, porque você realmente cresce com coisas que você não sabia que você precisaria passar até conseguir desenvolver uma nova capacidade. Então, isso foi muito legal. Então, em 2019, eu aproveitei o meu último semestre de 2019 na França. Daí, depois com a pandemia, a gente continuou tendo aulas, deu tudo certo, foi tudo tranquilo, e de qualquer maneira foi uma experiência muito boa. Mas então, na minha situação, eu acabei ficando 1 ano e meio em Montpellier, cursando a Politec, que é dentro da Universidade de Montpellier, então não acham que são coisas diferentes, tá tudo junto. Eu fiquei 1 ano e meio lá, até que em 2021, no início desse ano, eu acabei fazendo um estágio também de 6 meses, estágio obrigatório, e nesse estágio eu acabei trabalhando com a Saint-Gobain, que, por sinal, eu era colega da Amanda, não no mesmo projeto, mas colega de empresa, assim, e como ela mais uma vez muito bem pontuou, foi uma experiência, assim, fenomenal. Você lida com um lado da indústria que eu particularmente nunca tinha lidado, até porque eu sempre estava muito focada no meu percurso acadêmico, para justamente conseguir o intercâmbio. Então foi quando eu saí no intercâmbio que eu consegui ter uma experiência assim um pouco na indústria e foi muito bom. E para mim a parte assim a cereja do bolo dessa minha experiência foi que eu acabei trabalhando em colaboração com um laboratório dentro da Universidade de Sorbonne, aqui em Paris. E esse trabalho foi muito bom, foi muito feliz, assim. Eu aprendi muito, muito, muito. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um slide, mas enfim, por conta dessa experiência, por conta do meu último semestre do meu intercâmbio, eu acabei tendo a oportunidade de me candidatar para uma vaga de doutorado, a qual eu passei com muito esforço, mas eu consegui passar, então eu fui aceita na École Doctorale da Physique Chimie de Matériaux aqui em Paris. E como eu falei para vocês, eu comecei meu doutorado não faz muito tempo, então estou muito feliz, muito realizada. Enfim, eu sou muito grata a essa experiência porque eu tenho certeza que eu não teria chegado tão longe sem ela. Mas, enfim, falando rapidamente sobre o meu estágio, porque mais uma vez eu acho que a Amanda pontuou muito bem as coisas antes. Mas, enfim, o meu estágio ele foi na área da pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalhei com um método de quantificação bastante específico que eles estavam interessados em investir um pouco para tentar resolver um problema da linha, enfim, uma das linhas de indústria, que não vem ao caso aqui. Mas, enfim, o que eu queria pontuar é que, por exemplo, esse estágio, ele me permitiu trabalhar com um tipo de equipamento de altíssima performance, altíssimo nível, que eu particularmente nunca nem sonhei imaginar, nunca imaginei em trabalhar com. E eu me encontrei, eu acho, foi incrível. Ele também me permitiu, por conta do investimento, né, eu consegui projetar uma parte do equipamento. Então, foi assim um estágio dos sonhos e eu ainda estava no meio entre a indústria e o acadêmico, que é o que eu sempre quis. Então, foi sensacional. Fora que ainda a gente está num ambiente internacional, então a gente se sente assim em casa, sabe?
Às vezes, quando você está 100% numa cultura, é legal você aprender, mas às vezes você sente um pouquinho a falta de alguém que está na mesma situação que tu. Algum aluno internacional. Volta e meia você acha, mas às vezes é muito... Faz falta, assim, esse ambiente que te abraça e diz, não, tá tudo bem, tem gente aqui de todos os lugares, tá tudo certo. Então, foi um estágio muito, muito bom. E, mais uma vez, se não fosse por esse estágio, eu não sei se eu estaria hoje como doutoranda na École Doctorale da Sorbonne. E, para finalizar, é só um adendo, que eu acho sempre bom espalhar a palavra da Brasa por aí. Através dessa experiência incrível que eu tive aqui na França, eu acabei conhecendo muitos brasileiros, entre eles brasileiros muito engajados assim, em tentar passar um pouco essa experiência feliz que é de morar fora para outros. Então, eu queria apresentar para vocês, não sei se todo mundo conhece, a Brasa, que é a maior associação de estudantes brasileiros no exterior. A Brasa é uma organização sem fins lucrativos que começou, na verdade, por um movimento estudantil lá nos Estados Unidos. E hoje a gente conta com uma rede aí enorme de alunos. A gente tem mais de 9 mil alunos em diversos países, tanto que já acabaram com o intercâmbio, né, no meu caso, como alunos que querem ir ou que estão em andamento. Em diversas universidades, em todos os países que vocês podem imaginar. E ele tem o apoio de muitas empresas, por ser uma associação, né, de estudantes, tem o apoio de muitas empresas, aí eu pontuei algumas para tentar mostrar assim, a grandeza dessa organização. E justamente por conta dessas empresas, a gente tem muitos eventos, muitas vezes, e é uma associação que permite mentorias e palestras de alunos, com alunos, entre alunos, justamente para tentar sempre enriquecer a experiência do brasileiro no exterior, ajudar, muitas vezes, quando alguém está precisando de alguma coisa, tentar ligar, você precisa de ajuda em Montpellier, eu conheço tal brasileiro que está lá, o que vocês acham de trocar uma ideia? Assim? Então, foi uma associação que me ajudou no momento, principalmente na pandemia. Então, eu entrei em contato com muita gente, fiz diversas formações no tempo que eu não podia sair de casa, então foi muito enriquecedor, e até botei umas fotinhos aqui. Eu tô aqui, a Amanda tá aqui. Da nossa experiência em Montpellier, isso aqui, claro, foi antes da pandemia, mas só para vocês terem uma ideia, então, isso aqui foi final de 2019, todos os brasileiros que acabaram indo para a França, que estavam em Montpellier, muitos pelo Braftec, com diversos programas, e outros até com outros programas, de todo lugar do Brasil, mas, enfim, foi uma experiência muito boa, e eu sempre acho válido compartilhar uma fotinho. E, enfim, era isso que eu preparei para falar de mim hoje. E, como a Amanda falou também, eu deixei meu contato aqui. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para conversar, ou se não tiver dúvida, quiser só trocar uma ideia também, ou perguntar, enfim, a gente fica à disposição. E eu agradeço a atenção de todo mundo. Seria isso. Muitíssimo obrigado, Ana, pelo teu depoimento. Então, vamos deixar para eventual conversa assim, troca de ideias no final. E agora vamos ver a palavra de quem está ainda no meio do furacão, que está no segundo semestre na França, então está nessa etapa, né, de se apropriar das coisas, né, de todo o processo de adaptação. Acho que vai ser um depoimento bastante interessante para todos que vão ouvir. Por favor, João Pedro. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Obrigado, Altair, pelo convite. É um prazer falar aqui com, se não for, futuros alunos. Bom, como o Altair falou mesmo, literalmente no olho do furacão, no meio de uma pandemia, tu cair de paraquedas num outro país, no outro lado do oceano. Eu diria que não é uma coisa assim tão fácil de se adaptar. No meu caso, eu me candidatei no edital de 2020, tenho 25 anos, também entrei na Materiais em 2015, juntamente com a Ana. Me candidatei no edital de 2020 do programa Forcint. Aquela época, como período de seleção a início de ano, a gente até nem saberia como queria se desenrolar a situação pandêmica no mundo. Acabou que, obviamente, a minha vinda, que era para ser meio de 21, no caso, para começar, porque aqui, como é invertido, o ano acadêmico começa sempre em setembro, a gente geralmente chega para esse início de ano. Não foi possível a minha vinda, acabou que eu fiquei no Brasil, porém cursei algumas disciplinas à distância da Polytech em Montpellier, estando no Brasil,
Obviamente, com o fuso horário não foi algo tão assim fácil, porque ainda estava com cadeiras da URGS, então era das 2 da manhã até 1 da tarde direto, geralmente saía de uma e ia para outra. E acabei que em fevereiro desse ano eu pude vir, comecei já no S8, que eu tinha feito algumas disciplinas do S7, o S8 é o segundo semestre do 4º ano da formação, quando, como a Amanda bem disse, de formação mesmo específica são 3 anos, e tem 2 anos de um ciclo preparatório para engenheiros. E, bom, fiz esse semestre aqui, também foi todo à distância, porém eu já estava em Montpellier por conta da situação sanitária. Agora eu estou cursando o S9, no caso, o primeiro semestre do 5º ano de formação. Agora já estão as atividades curriculares estão presenciais, né, normalmente. Bom, então vou dizer por que também eu escolhi a Polytech Montpellier também por conta do currículo C-Matériaux, porém da abordagem que nem a Ana falou para vocês é um pouquinho diferente, porque aqui é mais a área prática mesmo, tem mais prática do que a nossa universidade no Brasil, é um método de ensino um pouco diferente, mas é exatamente isso que eu escolhi para também complementar a minha formação. Fiz um estágio aqui, que começou em maio desse ano, fiz entre maio e agosto, por conta da pandemia acabou sendo de curta duração, foram quase 3 meses de estágio. Eu fiz esse estágio num laboratório, na própria Université de Montpellier. Comecei a trabalhar no domínio das cerâmicas, com cerâmicas piezoelétricas, e acabou que agora eu vou falar um pouquinho para vocês, porque esse estágio de 3 meses acabou, como eu vou dizer agora, até faltou a palavra, já começa a faltar a palavra em português, mas acabou acarretando num contrato de duração definida, porque isso eu acho que eu sou até o primeiro aluno a passar por isso, então eu quero contar um pouquinho para vocês, porque aqui no 5º ano de formação, as universidades, tu tem a possibilidade de cursar o teu 5º ano em alternância, que eles chamam, que é tu já estás vinculado a uma empresa, tu já estás com um contrato de uma empresa e tu faz o teu quinto ano de formação já com um sujeito de pesquisa que essa empresa propõe, geralmente. No caso, veio a calhar, então eu já estou em contrato de duração, estou fazendo esse último ano em alternância. É uma empresa, é uma pequena startup que fica em La Ciotat, perto de Marseille. E eu continuo trabalhando em cerâmicas piezoelétricas. No meu caso, é um estágio, é um CDD bem RD mesmo, que é Recherche e Développement, que é de pesquisa e desenvolvimento, que é cerâmicas piezoelétricas para acústica submarina, mais precisamente para sonar em submarinos militares. Eu estou desenvolvendo novas composições para aplicar para essa empresa. Está sendo uma experiência muito gratificante, porque na URGS eu fiz bolsa de iniciação científica, então eu tive esse lado mais acadêmico, e aqui eu estou nesse lado da indústria, que, como a Amanda falou, são responsabilidades diferentes. Tu lida com orçamentos maiores, é uma responsabilidade, querendo ou não, tu lida com clientes, com pessoas, com prazos, com entrega, e como para essa questão profissional está sendo muito bacana para mim poder acompanhar o processo de desenvolvimento de um novo produto, todas as etapas, porque eu faço desde a parte da síntese, eu parto desde a matéria-prima até a funcionalização final da cerâmica, até a parte de polarização. Então acaba que eu aplico todos os conceitos teóricos e práticos que a gente vê no curso de engenharia de materiais, técnicas de caracterização, técnicas de síntese, e está sendo bem legal. Eu espero que isso acabe no final, porque isso acaba sendo um compromisso com a empresa. Eu espero que isso também vá me abrir portas para o futuro, para continuar na França, se possível, que é o meu objetivo. E eu acho que é isso que eu tinha que falar, assim, que é mais um pouquinho diferente para complementar o que as meninas falaram, porque eu acho que essa é uma experiência
que como eu estou sendo o primeiro a passar, eu acho que isso também é importante, porque eu até estava falando com o Altair também, já é para o futuro dos próprios alunos brasileiros já entrarem como infelizmente o programa já está terminando, mas como tu tem essa possibilidade, tu já está sob um contrato, tu recebe um salário, então seria uma possibilidade de continuar esse programa de cooperação entre as instituições, se conseguisse cada vez mais inserir os alunos estrangeiros, especificamente nós, já sob a tutela da indústria francesa, porque tu já vai receber um salário, então já vai ser uma maneira de financiamento na própria França. E também tu acaba vendo esse outro lado, que é muito interessante. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Agora, final de ano, eu me mudo para Marseille, porque geralmente é assim que funciona. Os alunos, tu vê normalmente todo o teu semestre acadêmico, tu segue todas as disciplinas, porém, ao final, que o nono semestre aqui é dedicado ao Projet Fin d'Études, que seria basicamente um equivalente a um TCC no Brasil, porém, no período dedicado a esse Projet Fin d'Études, o aluno que está com um contrato de profissionalização, ele vai para a empresa e daí ele acaba fazendo já direto com a empresa, ele não passa por essa parte do PFE diretamente na universidade. Então, no fim do ano, eu vou me mudar para Marseille, e daí os últimos 6 meses já são o estágio obrigatório, então esse CDD ele já vira também o contrato de estágio, que vai ser entre fevereiro e agosto do ano que vem. E eu tô gostando bastante, indico Montpellier para quem quiser. O clima é muito bom, é bem agradável, tu tem a oportunidade de conviver com outras culturas totalmente diferentes, porque, como a Amanda falou, é uma cidade estudantil, então, querendo ou não, tu acaba conhecendo pessoas ao redor do mundo inteiro, tu faz conexões, tu faz um networking, e isso é muito legal na nossa parte, porque, como o Altair bem falou, não só essa parte profissional, mas a parte de crescimento pessoal também é muito enriquecedora no projeto, porque acaba sendo tu contigo mesmo, então é tu que tem que resolver o problema numa outra língua, numa outra burocracia, e isso acaba sendo, às vezes a gente acaba se estressando, porque se vocês pensam que no Brasil tem burocracia, eu acho que na França tem 3 vezes mais, porque tem que lidar bastante com o negócio de papelada e tudo mais. Mas isso eu acho que para nós é algo bem importante para nosso segmento de carreira, tanto profissional quanto pessoal. E eu acho que era isso. Essa chegada durante a pandemia foi um pouco difícil, mas também a parte de me aclimatar à distância acabou sendo uma questão complementar, porque eu já sabia como que era o método de ensino daqui, eu já conhecia a parte dos meus colegas, e, querendo ou não, eu ainda pude passar mais 6 meses no Brasil com a minha família, e pude chegar no verão, que também é um diferencial, então acabou que tudo se complementou e está sendo uma experiência incrível. Infelizmente, não pude conviver muito com a Ana e com a Amanda, porque quando eu estava chegando, elas estavam, na mesma semana, foi a defesa do projeto, mas tomara que consigamos marcar um café aí pela França para botar o papo em dia. E muito obrigado a todos pelo convite. Espero que no futuro vocês possam fazer parte também desse tipo de programa e ter essa experiência que a gente está tendo. Elis, contigo. Acho que foi uma boa ideia, né? Foi uma ótima ideia. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por ter compartilhado a experiência que vocês tiveram e que estão tendo, né, no exterior, e principalmente na França. E agora uma pergunta que eu sempre recebo dos candidatos, né, que me procuram para saber informações, é sobre o nível de francês. Vocês já sabiam falar francês? Como é que era o nível de francês que vocês tinham? Vocês tiveram que fazer um teste antes de chegar? Enfim, vocês só sabiam dizer bonjour e acabou? Como é que era o nível de francês que vocês tinham e quando vocês desembarcaram lá na França? Eu posso começar respondendo. Eu fiz prova, acho que todo mundo fez a prova aqui. Eu sei que a Amanda fez, acredito que o JP também fez.
Tem que provar sim, é parte do pré-requisito do edital. Existem diversas provas que você pode fazer, entre elas TCF, DELF. DELF já é um nível um pouco mais acima, mas enfim, existem diversas provas de francês que tu pode fazer para comprovar isso. Eu, por exemplo, eu escolhi por fazer o DELF, então eu comprovei o meu B1 com isso. Isso significa que eu sabia falar francês? Não, eu não sabia. Primeira semana na França é assustador, não importa se você fala, assim, a não ser que você fale muito bem, porque tudo muda, então é normal você sentir aquela coisa de ai meu Deus, eu não tenho nível. É normal. Minha primeira semana era só bonjour e ça va, e tipo, tá tudo bem, tá tudo certo. Parece clichê porque todo mundo fala isso, mas é muito verdade. Você só aprende quando você tá lá, o professor tá falando, você não faz ideia do que ele tá falando, mas aí você começa a olhar os slides, aí tu fala, não, os slides eu consigo seguir melhor, então eu vou seguir por aqui. Daí uma semana depois você já consegue pegar as palavras que o professor tá falando. E acontece que é um processo natural. Mas, respondendo a pergunta, assim, pontualmente, sim, você precisa comprovar, no mínimo B1, até onde eu imagino. Pelo menos o nosso programa era, o professor me corrija se eu estiver errado, mas não significa que eu estava segura com o francês, bem pelo contrário. Eu até me assustei no dia que eu recebi a prova, pensei assim, meu Deus, eu fui tão bem, eu tirei B1, eu não acredito. Porque não quer dizer que você sabe ler e escrever, que você se sente confiante o suficiente para sair pela França ouvindo francês. São coisas diferentes, mas que dá tudo certo no final. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. No meu caso, eu não sei se talvez tenha sido um pouco diferente, porque eu fiz bastante tempo de francês no Brasil, porque também eu até comecei o francês antes do edital do programa, que eu já comecei o próprio francês também como uma terceira língua. Então, no início, quando eu comecei a fazer, eu não tinha esse objetivo 100% de participar do programa. Então, acabou que eu tive uma base boa de francês no Brasil. E depois, quando eu já sabia que eu queria vir, eu acabei que eu fiz uma experiência em 2019, eu vim tirar férias na França para testar meu francês também, para ver como que estava meu nível, mais ou menos, porque, querendo ou não, é diferente tu falar o teu francês do cotidiano de uma linguagem técnica para a área de engenharia em francês. Então, isso que acaba sendo um ponto que dificulta essa linguagem técnica. Mas eu, particularmente, eu fiz o DELF B1 também. Eu fiz B1 porque era o mínimo exigido. Mas a minha base de francês, quando eu cheguei, eu considero que já estava bem boa, até porque eu já tinha feito 6 meses à distância no Brasil. Então, eu já estava bem imerso na língua também. Eu passei 6 meses no Brasil totalmente imerso no francês antes de chegar. E o francês não acabou sendo um fator tão dificultador. E depois também acho que quando tu entra, no meu caso, já que eu já tive que entrar numa empresa, tá meio que forçado, porque tu tem que se comunicar já desde o início, tu tem que atender demandas, então se tu não fala francês, acaba sendo uma barreira grande. Então para mim, não foi um grande... Não me considero fluente, óbvio, não sou fluente, mas eu consigo me fazer entender, me comunicar bem em francês, depois desse período já na França. Então, para complementar, eu vou falar da minha experiência, porque eu acho que de todos eu era mais despreparada. Enfim, eu fiz francês focada para participar do programa. Então, eu fiz 1 ano de francês, fiz cursos intensivos, bem direcionado, então, para atingir o nível B1, que é um nível intermediário, e fazer a prova. Então, assim, o que eu falo? O nível B1, eu acho que ele vai te habilitar a ter conversas cotidianas, conseguir se virar. Mas, claro, chegando na França é completamente outra experiência. Porque lá tu realmente é obrigado a usar, tu vai desenvolver. As tuas aulas são majoritariamente quase 100% em francês. Então, tu vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas, assim, acho que o fator francês, claro, tem que se preparar. Mas não é um fator... um bicho de 7 cabeças, assim. É possível conseguir. Se tu me permite, Denise, eu acho que essa mensagem passada por todos é muito importante, mas eu destaco esse aspecto, essa frase final da Amanda. É claro, como eu disse, é o investimento, ou seja, você não pode dizer, não vou participar de um processo a semana que vem. Não é assim, ou seja, existe um investimento.
Mas existe, então, a dificuldade. Como existe a dificuldade para fazer o curso, como existe a dificuldade para viver. Mas não pode ser colocado isso como uma barreira assim que não pode ser vencida. E não se pode colocar como condição para participar do programa de intercâmbio que você seja assim absolutamente fluente na língua, que fosse quase uma segunda língua nativa. Então, tem que perder essa dificuldade. E é claro que o aprendizado de uma língua estrangeira envolve, às vezes, medos internos, assim, né, de se expor. Você não vai chegar falando direito. Se você vai falar uma língua estrangeira, você vai cometer erros, sim. Você vai falar bobagem, sim. Até vai ter algumas situações constrangedoras, sim. Mas faz parte do processo. Isso é assim, tem que ser desse jeito. Isso é aquele processo que a gente está falando, todos disseram, assim, de crescimento, de aprendizado. Você vai ter que investir, tem um nível, o nível que vai ser exigido depende do programa, como todos eles participaram do mesmo projeto, foi o nível B1. Eventualmente, alguns outros cursos podem, com outras fontes de financiamento, pode exigir um nível superior, um nível inferior, mas é basicamente o nível que você tem para você chegar lá num patamar que, com a imersão, com o envolvimento, vocês vão ter condições de crescer. Que isso vai chegar aqui, vai ser tranquilo? Vai ter aquele... É o pânico no começo. A primeira semana, e eu diria tem uma primeira semana e o final do primeiro semestre, né? Porque o final do primeiro semestre é quando você começa a avaliação, e é você fazer a prova na língua, é terrível. Então, é terrível no sentido de que é uma fonte de angústia muito grande, que faz parte do processo, vocês têm que ter condição. Então, por isso que é importante, e isso é uma coisa que eu acho que os nossos projetos são importantes, que são projetos baseados, assim, com colegas, com professores que têm o contato, que têm a experiência. Então, pode ser aplicado no plano de atividades, uma adaptação, se entende qual é que se encaixa. Vocês não vão chegar, vocês vão estar solos. Eu acho que isso é muito importante, se adaptar, não ter o receio, né, e vencer as dificuldades. Eu acho que é muito importante, mas tem que investir, tem que tomar uma escolha, uma decisão numa hora certa, num momento, né? E não é para a semana que vem. É tipicamente uma escala entre a tomada de decisão e você já ter as condições de competir, eu acho que a gente mais ou menos um ano. No caso do francês, é claro que se você quiser aprender mandarim, talvez o tempo seja um pouco mais longo, né? Mas agora eu gostaria de também aproveitar o gancho da pergunta, é outra coisa, ou seja, inclusive com o francês, inclusive com essa capacidade de leitura, é como vocês se sentiram chegando lá, né? Em comparação, que é algo impossível do ser humano não fazer, com os colegas franceses, ou seja, aquela coisa da qualificação de vocês para acompanhar o curso na França. Alguns já comentaram do lado mais teórico, do lado mais prático, mas, né, essa coisa tem uma complementaridade, porque afinal, se fosse para fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, era melhor ficar aqui, ia ser muito mais barato para o país fazer isso aqui, não precisa investir se é para fazer tanto. Então, mas como é que vocês se sentiram? Ou seja, o que é? Claro, como é que a gente costuma chamar, né, de fortalezas e fraquezas, né, pontos fortes, pontos fracos, para até para o pessoal se sentir mais motivado e não ficar muito nessa coisa de que tem essa coisa da língua, mas também tem outras coisas. Não, porque é uma formação assim que a gente tem, a gente vai no país do primeiro mundo. Né? Acho que seria interessante, eu gostaria de ouvir de vocês como é essa comparação. Talvez, eu espero que a gente vai ter algumas surpresas, talvez para boa parte das pessoas que vão ouvir aqui. Posso falar primeiro porque eu fiz uma coisa totalmente diferente e a formação da Ana e do João, elas são mais parecidas. Então, assim, para responder essa pergunta, para mim foi muito diferente da minha formação do Brasil. Então, exigiu muito mais da minha disciplina em termos de acompanhar as aulas e realmente estudar o conteúdo, porque eu cheguei lá como engenheira de materiais, eu não cheguei como engenheira química, que era a formação deles. Então, assim, nessa parte de engenharia química eu tive que estudar bastante. Não foi fácil, mas depois, assim, a gente vai pegando o jeito. Mas no último ano, eu tive a oportunidade, então, de escolher a especialização de Química dos Materiais, e aí eu posso dizer, assim, com a maior franqueza de todas, a gente está muito bem preparado para estudar engenharia de materiais na França. Eu, às vezes, até sentia que a minha formação era muito maior nessa parte de química dos materiais do que a deles, mas faz sentido, porque o meu background já era de materiais e não de química, que nem era o deles.
Então, essa foi a minha experiência, assim. Bom, da Politec, se o João me permitir falar primeiro, essa questão é muito bem pontuada, até para dar uma leveza, assim, porque, por um lado, você vai ter que estudar francês, mas tem o lado contrário que você vai estar na vantagem, que é muito verdade, assim, como eu falei, a minha área era materiais, né, especificamente materiais, então, assim, quando a gente tinha aula prática, gente, era muito fácil para nós, de verdade, assim, eu uso a palavra fácil mesmo, porque a gente, quando você está na URGS, se você tiver um pouquinho de vontade, você pode fazer diversos ICs, você pode conhecer diversos laboratórios, você pode ter contato com diversos equipamentos. Eu, particularmente, tive o contato no LACER, que é um laboratório muito bom, por sinal, fica a dica aqui. E, assim, eu chegava nas aulas práticas e a gente acabava em 1h30, TPs que eram 4 horas, porque, assim, é diferente. Eles não têm o conhecimento teórico de materiais nem prático que a gente tem. Então, a gente tem as facilidades e também tem as dificuldades. Eles, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade porque lá tinham algumas disciplinas de comunicação, de management, business e coisas assim, que eu, particularmente, era zero esquerda, assim, tive que correr atrás para entender. Mas então, tu tem a vantagem e a desvantagem. A gente está muito à frente na parte de materiais, assim, de verdade. Quando entra a parte de matemática, a gente sofre um pouquinho, mas nem se compara, assim. Eu acho que isso acontece com muita gente. Quando eu cheguei lá, eu ficava assim, tipo, ai meu Deus, o meu francês não é tão bom. Eu venho de uma universidade, eu nem terminei meu curso, será que eu vou dar conta disso aqui? E sério, dá conta, sim. Acho que eu até fico curiosa para saber o que o JP achou da experiência dele. Então, acho que só complementando isso que a Ana falou, que esse nosso background mesmo é a possibilidade de poder fazer várias iniciações científicas na URGS, e por já ter passado por equipamentos e por práticas que eles ainda nem viram aqui, isso já nos dá uma facilidade muito grande mesmo, que quando vai para a prática, que é algo que eles estão vendo pela primeira vez, é algo que tu já viu e já, teoricamente, tu já cansou de fazer, então tu já sabe como funciona, então isso tu já sai na frente mesmo. A nossa base teórica mesmo em engenharia de materiais, em polímeros, cerâmicos e metálicos, é algo que é bem mais aprofundado na URGS do que aqui, ao meu ver. Então, a gente já tem uma facilidade maior. A única diferença mesmo que a Ana falou é porque aqui eu acho que a formação deles é mais matemática do que química. A base de matemática deles aqui é muito forte, de dedução e de cálculo, então acaba sendo um pouquinho mais difícil de acompanhar para quem quiser acompanhar, porque eu acabei que eu não fiz nenhuma disciplina que tenha a matemática assim, mais como resistência de materiais e coisa, eu acabei não fazendo aqui, porque eu já tinha feito na URGS, e o próprio outros colegas de outeiro já tinham me alertado que seria um fator de dificuldade, então eu optei por não fazer essa disciplina. Mas essa nossa base, que eu também fiz bolsa de iniciação científica no LACER, então esse também é um conselho que eu dou para futuros alunos: façam o máximo de iniciação científica que vocês conseguirem. Óbvio que vocês, se quiserem seguir na área acadêmica e se interessarem, porque isso no futuro é um fator de grande valia mesmo, para chegar aqui e tu já sair manipulando e tu já tá na frente mesmo, que nem a Ana disse. Ah, muito legal. Obrigada pelo elogio ao LACER. Particularmente aqui, os 3 passaram pelo LACER. Então, a gente tenta, né? O curso em geral tenta sempre dar muita oportunidade dos alunos terem contato logo com os laboratórios, né? Então, tem muitos programas de iniciação científica, a gente tem outros programas também que envolvem os laboratórios, projetos, enfim. E lá na França, isso não é tão comum, os graduandos fazerem iniciação científica? Eu acho que eu posso começar, porque no caso como eu estou aqui durante ainda o curso, eu acho que esse aqui é mais um viés industrial mesmo. As indústrias já estão mais, digamos assim, internalizadas na universidade. As indústrias já vêm e já pensam os alunos direto, praticamente, porque eles já sabem como que é a formação, mas eu diria que aqui a formação é mais para a área indústria que para a área acadêmica. Acaba que essa parte de manipulação prática mesmo, de iniciação científica, acaba que sendo nos estágios, quando o estágio é ainda de R&D.
que como a Ana falou, como aqui ainda tem essa parte de gestão e management, acaba que tem estágios que tu nem vai também aplicar essa parte prática de R&D, tu acaba ficando mais na parte de gestão de projetos e tudo mais, então tu acaba que nem no estágio tu vai acabar praticando e botando em prática os conceitos vistos, mas é diferente aqui esse viés da formação, eu acho que isso eu já até comentei, é mais para formar engenheiros para a indústria do que engenheiros para seguir na área acadêmica, e acaba que nos TPs tu vê um pouco, nos TPs que são os travaux pratiques, tu vê um pouco de técnica, mas é durante 2 ou 3 aulas, e tu não continua naquele semestre inteiro, então tu acaba que tu não desenvolve algo tão natural com a prática. Eu queria fazer um adendo também, porque eu particularmente não sabia quando eu cheguei, foi difícil para mim. O sistema francês é completamente diferente do brasileiro. E o que eu quero dizer com isso é que, quando você chega na França, você não é que nem na URGS, falando precisamente da URGS, que você escolhe as disciplinas que você quer fazer. Esse semestre eu vou ter só aula de manhã, e de tarde eu vou poder fazer o que eu quiser, ou trabalhar, ou enfim. É muito mais difícil você adaptar o horário. Na verdade, você não tem como adaptar o horário ao à sua vontade, digamos assim. Coisa que na URGS e outras universidades aí no estado, por exemplo, a PUC, você consegue. Aqui, eu particularmente também teve isso, que na primeira semana é um pouco assustador, que aqui primeiro que você tem uma turma, e você vai compartilhar dessa turma em todas as disciplinas, e a turma tem um horário. É como se fosse o sistema do ensino médio, claro, com aulas de graduação, né? Não estou menosprezando. Mas o sistema muda muito. O que eu quero dizer com isso? Tem dias que você tem aula de manhã e de tarde, mas tem dias que não. E esses dias não se repetem em todas as semanas. Então, você não tem como dizer assim, quarta, quinta e sexta eu vou fazer bolsa no laboratório. Porque você não tem esse horário disponível todas as semanas. Então, o viés do pessoal aqui como IC é bem estranho. Por exemplo, eu quando vim para cá, eu cheguei para os meus colegas de TP e falei, não, isso aqui é tranquilo, eu já fiz outra vez. E eles, tipo, como assim você já fez? Como assim? A gente nunca teve uma aula antes disso com esse equipamento. E daí eu explicava, não, no Brasil a gente pode fazer esses projetos. E eles falam, mas aqui não tem como fazer isso. Porém, aqui na França você consegue fazer os estágios, que são bem limitados, de 2, 3 ou 6 meses. Então, são sistemas diferentes e isso acaba afetando esse tipo de experiência. Por isso que, mais uma vez, quando você vem para cá, não quer dizer que você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas que você vai tá vendo visões diferentes e complementando a tua educação. Eu vou, então, complementar. Na verdade, a carga horária e o teu cronograma de disciplinas, enfim, curricular, ele não permite que tu tenha tempo suficiente, não existe assim. E que nem a Ana falou, a organização das disciplinas, ela vai mudando de acordo com o semestre vai passando. Então, assim, eu acho que tu poderia ter tempo e espaço para desenvolver um trabalho acadêmico em um dos estágios. Mas então vai da escolha do aluno e a maior parte dos alunos escolhe então ir para a área industrial. Então foi isso que a maioria de nós fez. E só aproveitando esse gancho desse viés industrial, como funciona para conseguir um estágio, assim, que é uma pergunta que geralmente vem, porque aqui no Brasil uma empresa vai abrir uma oportunidade, vai lá um monte de gente, se inscreve, faz uma dinâmica e alguém é escolhido, graças a Deus, vai conseguir fazer o seu estágio. E é uma disputa e tem pouca vaga, aquela confusão. E eu vejo que todo mundo aí consegue fazer um estágio, 2 estágios. Mas eu falei, mas como é que é tão fácil ter tanto estágio? Como é que vocês se candidatam, eles escolhem os alunos? Como é que funciona isso? Tá, eu vou começar a responder, porque eu fiz 2. Assim, então faz parte do teu planejamento curricular fazer esses estágios para a tua formação. Então, são estágios obrigatórios. E aí, o que acontece? Existe, sim, um incentivo, uma ajuda das universidades, eles vão divulgando as vagas que vão aparecendo e as empresas, então, que vão disponibilizando as vagas em certos períodos. E aí, existem várias plataformas que tu pode procurar o estágio, mas a procura do estágio em si parte do aluno.
O aluno, então, vai decidir, quero um estágio na área de polímeros, cerâmicos e tal, e vai, então, se candidatando para essas vagas. O que aconteceu comigo foi que eu achei vagas nos sites de emprego mesmo. Lá existem muitas plataformas de emprego, como existe aqui no Brasil, InfoJobs, mas lá existe muito mais isso. E também sites das empresas. Mas uma coisa que eu devo falar é que agora eu estou sentindo isso porque eu estou procurando estágio no Brasil. Assim, não existe um processo seletivo tão grande como aqui no Brasil. Lá o processo seletivo é muito mais rápido, muito mais curto, e tu já tem contato direto com os gestores já do momento zero, porque são eles que fazem a seleção de currículos. Aqui no Brasil, tu passa uns 4 meses fazendo etapas de estágio. E na minha opinião também, só para finalizar, a nossa formação permite que a gente tenha muitas oportunidades. Lá existe bastante oportunidade de emprego para nós. Assim, foi algo que eu reparei que é uma diferença que eu vi aqui no Brasil. Então, eu acho que é até por isso que aqui no Brasil os processos seletivos são tão longos, porque são poucas vagas para um número gigantesco de candidatos. Então, lá é muito mais rápido, tu faz entrevistas telefônicas ou por plataformas que nem a gente está usando o Meet hoje, e aí tu é selecionado. Não existe essas dinâmicas gigantescas que nem aqui no Brasil. É isso. Acho que também, no caso, como a Amanda também disse, como já é algo previsto no currículo, no caso da Polytech Montpellier, tem uma cadeira que se chama, que é relacionada a estágios. Então, geralmente, tem um encontro a cada 15 dias com um professor que é responsável em encaminhar as ofertas aos alunos. E ele também marca reuniões tipo de 5 a 10 minutos com cada aluno para perguntar como que está indo a procura por estágio, se já foi chamado para alguma entrevista, direciona como escrever uma letra de motivação, que tem que escrever carta, como também idealizar melhor o teu currículo. E no caso da própria Polytech também no site, como eu já disse, porque como as empresas já são bem ligadas, porque sabem a formação, na plataforma do site da Polytech tem uma plataforma interna que já fica um banco de dados com todas as empresas que os alunos da Polytech já estagiaram. Então, às vezes, acaba que tu consegue numa empresa direto, que eles já conhecem a metodologia de ensino da Polytech, e tu já sabe que outros alunos da Polytech também já frequentaram aquela empresa. Então, fica um banco de dados de todos os estágios realizados por alunos da Polytech, quais empresas que eles realizaram o estágio e em qual área que o estágio foi realizado. Então, às vezes, acaba que tu consegue direcionar mais a pesquisa. No meu caso, foi diferente, porque como eu entrei no laboratório, eu fui falar direto com o professor responsável por esse laboratório. Ele me ofereceu essa vaga de estágio para essas cerâmicas, e, no caso, ele já conhecia o diretor dessa startup, que o diretor dessa startup tinha necessidade de alguém que conhecesse todo o processo, que era algo que eu fiz a minha formação durante esse estágio. Então acabou que eu não passei por essa parte de procura de estágio, já foi algo que veio direto. Eu dei essa sorte porque já conhecia, então eu já acabei indo para a empresa direto. Mas para a parte de estágio, assim mesmo, tem esse acompanhamento mais direcionado a cada aluno e um treinamento maior, digamos assim, de quando se preparar para um processo seletivo e para um processo de entrevista. Só para finalizar, acho muito bem pontuado tudo que os dois falaram, mas assim, de maneira geral, é um perrenguinho, porque não quer dizer que você... O João, felizmente, eu fico muito feliz que tu conseguiu essa oportunidade, mas não é para todo mundo. Tem um lado de perrengue, eu particularmente, eu não consegui fazer o meu primeiro estágio, que a Amanda comentou que ela fez na Colas. Eu acabei perdendo meu estágio por conta da pandemia, e foi um baita de um perrengue, assim, porque eu passei, acho que 5 meses na procura, até que você recebe o sim, mas por conta da crise sanitária e tudo mais, eu acabei perdendo. Mas você tem que levantar a cabeça e no segundo estágio postular tudo de novo, ou às vezes mais. Mas é um perrenguinho no sentido de, tipo assim, você tem que fazer carta de motivação, tem que fazer currículo, tem que mandar para diversos. Olha, tem gente, eu particularmente no meu primeiro estágio postulei para umas 30 e poucas vagas. Enfim, tem gente que consegue achar de maneira mais fácil, mais difícil, dependendo do estágio, é mais concorrido ou menos concorrido. Tem muita vaga, é um ponto muito positivo,
mas não quer dizer que não tem trabalho envolvido. Todo mundo consegue estágio, mas tem que correr um pouco atrás, sim. Mas vale muito a pena. Eu, particularmente, não conheci ninguém que fez um estágio que falou assim, nossa, por que eu fiz esse estágio? Tipo, todo mundo sempre sai muito realizado, porque você literalmente vê um lado, seja industrial, seja na pesquisa, seja no que você estiver fazendo, que você não esperava ou você não imaginava que era tão legal. Enfim, é sempre muito positivo. Eu posso fazer alguns comentários? Eu acho que tem esses aspectos, né? Tem uma questão de escala. Vocês notem como é complicado ter o curso, né? Ou seja, é uma espécie de cobertor curto. Notem que todos vocês salientaram um aspecto, com a maior ou menor dificuldade que vocês tiveram com o estágio, mas sempre um aspecto que era importante é essa participação maior das empresas dentro do curso, ou seja, o curso já está muito vinculado, já tem muita participação. Também existe essa coisa da sincronização, ou seja, no caso das engenharias, porque isso não ocorre em todas as áreas de formação da França, eu tenho experiências pessoais de família que tem o mesmo problema que tem aqui no Brasil, que é estágios junto com disciplinas. No caso, pelo menos, das universidades que tem nas engenharias, tem um período do semestre que é dedicado a isso, então isso também facilita a dedicação ao estágio, não é como no Brasil, que fica um pouco misturado, é difícil, né? Mas vocês vejam que o fato de ter essa participação tão forte, que eu diria assim, esse viés mais aplicado, não prático, mas é aplicado no sentido de voltado para as empresas, é interessante, no sentido de que surgem mais oportunidades. É claro, tem também o perfil da economia francesa em relação ao perfil da economia brasileira, do ponto de vista de vagas para engenheiros e de estagiários de engenharia. Eu quero me perder na... Mas se tem esse aspecto que é muito importante, né? Vejam que no final acaba faltando para ocupar as vagas de estágio aluno que tenha tido na universidade a oportunidade de ter a formação que o qualificaria para essas vagas. Isso, às vezes, então vejam que não tem o sistema perfeito, porque muitas vezes o aluno acaba tendo uma formação mais prática já num problema específico de uma empresa. Isso, do ponto de vista da formação do profissional, é um certo limitador, porque ele vai aprender alguma coisa assim. Se ele tem essa oportunidade na universidade, como é o caso dos cursos, por exemplo, aqui da URGS, ele consegue ter uma formação prática mais ampla, né, e se qualificar. Que é o cobertor curto, né? 5 anos de formação. Então, por isso eu acho que é outra coisa que eu digamos, sou um apaixonado assim pela possibilidade disso, porque eu creio que a solução desse dilema é dar condições para que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar as duas realidades. Se você não pode ter um curso que consiga abraçar isso, o que você tem que ter é mecanismos que permitam essa mobilidade. Eu acho que esse é um aspecto fundamental, ou seja, não vai se ter o curso perfeito, mas quanto mais experiência você tiver na sua formação, mais você vai se qualificar. Então, isso distingue vocês da experiência e aqueles que tiverem oportunidade daqueles, tanto do lado europeu quanto do lado brasileiro, que só tiveram oportunidade de uma das formações. Eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria de salientar. Perfeito. Então, pessoal, acho que... Não sei se vocês querem fazer só mais alguma observação para encerrar. Para mim foi excelente, foi uma contribuição que vocês vão deixar aqui para o pessoal que está interessado, né? Foi muito motivador e acho que é isso. Últimas palavras finais, assim, para a gente encerrar, então. Eu vou falar, então. Eu vou falar porque, para mim, eu acho que essa experiência de intercâmbio foi uma das coisas mais legais que já aconteceram na minha vida. E as pessoas têm que ter essa noção de que não é um bicho de 7 cabeças, tem que ter uma preparação, sim, que nem o professor falou, mas, assim, o nosso ganho pessoal e profissional, ele supera qualquer problema que a gente tenha, assim, ou dificuldade. Então, eu acho que vale a pena, sim, se esforçar e se planejar e tentar essa oportunidade, né, que a gente tem. Não é todo mundo, então acho que... E estou aberta aí, se alguém quiser, tem dúvidas, pode sempre falar comigo. Total. Eu faço das palavras da Amanda minhas mais uma vez, porque é verdade isso. Tipo, essa ideia de bicho de 7 cabeças precisa ser, assim,
colocada de lado, acabada, sabe? Porque isso não é verdade, não é verdade. Não é fácil, todo mundo tem que estar ciente disso. Não quer dizer que não vale a pena, bem pelo contrário, vale muito a pena. Muda, sim, a tua perspectiva de tudo, o teu desenvolvimento pessoal muda. E o que eu acho muito válido é porque eu, particularmente, fui uma pessoa que deixei de me candidatar em 2018 para me candidatar em 2019. Felizmente, tinha o programa em 2019. Mas poderia ser que não tivesse. E eu fico me questionando o porquê que eu não fiz. A minha resposta é bem simples. Eu não me achava capaz na época para me candidatar. Só que isso é muito besta, é uma bobagem, sabe? Porque primeiro que o não você já tem, segundo que não é uma decisão de um dia para o outro, então você já vai ter que estar construindo isso na tua cabeça, porque querendo ou não, tem que dar tchau para a família, tem que ir aberto para novas experiências, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E meu único comentário é tipo, o não você já tem, vale a pena se candidatar, vale a pena se candidatar de novo se for preciso, porque a experiência vale muito, muito, muito a pena. E mais uma vez, como a Amanda disse também, eu deixo meu contato aí, fique à vontade para falar com a gente. A gente não morde, podem mandar mensagem. E é muito bom, porque a gente fica feliz, na verdade, de passar esse tipo de conhecimento. A Amanda me mandou mensagem, estava super feliz para participar aqui hoje, porque a gente gosta disso, porque lá atrás a gente viu pessoas falando sobre isso e a gente brilhou o olho, dizendo assim, nossa, isso é uma coisa que eu quero fazer ali na frente. E agora que a gente fez, a gente, assim, tem propriedade para assinar embaixo e dizer vale a pena. Então, façam. Bom, então, só para complementar, eu ainda estou no meio da experiência, mas o que eu tenho a dizer é que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, sem sombra de dúvidas. Principalmente, eu acho que no meu caso foi um pouco diferente também, porque tu botar na balança todos aqueles fatores de risco relacionados a uma pandemia, de como é que tu vai ser de tu chegar num país novo, no centro de uma epidemia global, que foi no meu caso, tendo toda essa base de suporte de saúde de família no Brasil, foi um fator de preocupação, obviamente, mas no final, e olhando assim para trás, eu não tenho sombra de dúvidas que eu tomei a decisão certa e que eu faria de novo se fosse necessário. Eu vim também com essa visão. Acabou que saiu melhor ainda que a encomenda, porque acabou que eu já estou numa empresa ainda então é uma experiência também nova, não só para mim, mas também para todos os alunos. Acho que nenhum aluno passou por essa experiência. Então, nesse caso, eu vou ser o primeiro, eu que vou passar para os próximos. Então, eu tô tentando aproveitar ao máximo e tirar o máximo para que mais pessoas se encorajem a seguir o mesmo percurso que a gente decidiu tomar. E é isso aí mesmo. Óbvio que a saudade existe, vai ter tempos demais. Tu baixa um pouco, às vezes tu tá mais uma montanha russa mesmo, mas não é algo que vá comprometer a experiência de vocês, e que com certeza eu indico uma mobilidade. Altair, eu acho, só para encerrar. Eu acho que chega naquilo que todo professor quer, né? Ficar de boca fechada e deixar que os alunos falem. Então, isso é isso que a gente tem que fazer, né? Então, é esse o nosso grande métier, que é de tratar com pessoas, né? Então, nossa grande formação, e de dar essas oportunidades. É só fazer aquela retomada, né? Eu creio que a gente está cumprindo. Claro que a gente sempre pode fazer melhor, e vai tentar fazer melhor, mas a parte do curso, de criar essas condições dentro do contexto que se tem, né? Ou seja, certamente a gente gostaria de dar muito mais chance, ou seja, a coisa da língua, nas primeiras versões do Braftec, do primeiro projeto que eu participei, a gente tinha um número de bolsas muito maiores, a gente tinha 5 bolsas a cada ano só para materiais, e os alunos tinham ainda o privilégio de o semestre começando em setembro, eles poderiam viajar em agosto e ficar um mês fazendo um curso intensivo de francês que, né, suavizava bastante toda aquela barreira do início do semestre. Isso foi sendo cortado, veio Ciências Sem Fronteiras, algo que eu tenho severas críticas, né, uma coisa em escala que passou por cima de uma coisa que é fundamental, que é todo esse passado, essa coisa de construir, né? Todos vocês tiveram dificuldades, mas vocês chegaram
em instituições que já haviam a colaboração, vocês tinham canais de comunicação, vocês tinham uma recepção, vocês tinham um contato, e é isso que é o trabalho do dia a dia, né, que eu faço, que a Denise faz, que o Hugo faz, que o Sandro faz, que todos os colegas, nós temos na Escola de Engenharia, tem uma comissão de mobilidade estudantil, tem um trabalho assim feito há décadas, assim, por pessoas como o João Manuel, por exemplo, que eu gostaria de citar, que é uma pessoa que trabalha bastante com isso. Então, um dos objetivos dessa live é dizer, olha, vocês que têm vontade de entrar num curso de formação, né, de engenheiros, de graduação de engenharia da URGS, né, e que tem esse viés, os que vocês podem ter certeza é que vocês vão entrar numa instituição que tem esse valor e que vai trabalhar para fazer isso. O quanto a gente vai conseguir oferecer para vocês, principalmente em termos de financiamento, é um pouco de incógnita, porque a gente não tem toda essa capacidade de controle. Mas a parte de convênio, de estabelecer, de se vocês conseguirem meio de financiamento, de ter o suporte, de que vocês vão ter o apoio voltando, né, de validar, porque também não adianta o aluno investir 1 ano, 2 anos e chegar aqui e ter que fazer mais 2 anos de curso para se diplomar e não ter nenhuma validação. Então, existe essa predisposição e esse trabalho da instituição. O depoimento dos colegas que passaram por aí é o melhor para vocês passarem, e, bom, não tem que ter medo, tem que ser realista e se preparar, mas vocês podem ter certeza que a instituição vai acolher vocês em tudo que ela puder fazer. Vai ter falhas? Tem falhas, ok? Vai ter garantia de bolsa? Não posso dizer isso, né? Mas as que forem possível, a universidade vai procurar atrás. Eu acho que era essa a mensagem, talvez, que eu gostaria de passar. Obrigado, Denise. Perfeito, obrigada. Então, só para a gente encerrar, eu queria falar da agenda do Portas Abertas aqui da Engenharia de Materiais. Hoje de tarde tem a palestra sobre materiais compósitos com o professor Sandro Amico, e ainda tem programação amanhã, sábado e domingo também. Então tá, pessoal, muito obrigada por terem participado e desejo muito sucesso para todos vocês. E isso aí, estamos aí. Obrigadão. Obrigado. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigada.